Sejam todos bem-vindos. Começamos a nossa noite de hoje com mais trabalhos técnicos, com mais esclarecimentos, né, e doação de informações técnicas, de fontes confiáveis, informações importantes que têm sido solicitadas das equipes da linha de frente, e também uma noite de homenagens. Afinal de contas, nós estamos começando o mês de maio. Mês de maio é o mês da enfermagem, essa categoria profissional estratégica, essencial, importantíssima, né, nesse momento trágico que nós estamos vivendo. O mês de maio também é o mês de maio amarelo, o mês dos trabalhadores do setor de transportes, que transportam pacientes, que transportam medicamentos, materiais. Então, nós também estamos fazendo aqui hoje as nossas homenagens aos trabalhadores do setor de transportes também. E contamos com a presença de todos, agradecemos a presença de vocês. Eu passo a palavra para a Adriana pelas considerações iniciais dela. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais um dia de live, né, de capacitações, de muito aprendizado. Como disse a Jaqueline, esse mês, né, de tantas datas importantes, né? Mês da enfermagem, os enfermeiros que estão aí na linha de frente, lutando, né, para salvar as vidas, quantas vidas, né, já foram salvas. E diante de tantas dificuldades que nós estamos enfrentando, e eles continuam ali firmes, né, no enfrentamento da pandemia. Então, mês da enfermagem. E o dia 5 foi o Dia Mundial de Higienização das Mãos, mais uma data também muito importante, né? A higienização das mãos, que é uma prática que tem que os enfermeiros, principalmente, né, que fazem parte da Comissão de Controle de Infecção, trabalham ali diariamente, né, é uma educação permanente a higienização das mãos. Uma medida muito simples, mas extremamente eficaz, né, principalmente nesse momento da pandemia, enfrentamento à Covid, né. E temos também o Dia Nacional de Controle de Infecção, que é dia 15, o Dia das Mães, né? Nosso mês, o mês de muitas mulheres, muitas profissionais de saúde, muitas mães, né? Então, e hoje nós teremos várias palestras. Aproveitem todos, sejam todos bem-vindos. Minha querida Zilá, com você. Boa noite a todos, boa noite a todas. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Mais um dia, mais uma semana, né, nessa live. E dizer assim, primeiramente, da minha imensa satisfação e meu agradecimento também por essa homenagem que está sendo feita à minha categoria de enfermagem. Dizer que é uma categoria de muita conquista, muitas lutas, mas nós temos também conseguido muitas conquistas, temos que conseguir muitas ainda. Então, assim, muito obrigada a vocês por essa homenagem a nós. Então, a gente agradece muito, nós somos muito felizes, e eu quero dizer que eu tenho orgulho de ter tantos colegas maravilhosos, profissionais competentes, que, inclusive, estão aqui para falar conosco hoje. E, assim, muito obrigada mesmo por essa oportunidade, por essa homenagem. Como a nossa querida Adriana disse, né, minha querida Adriana, é um mês muito especial, mês do controle de infecção também. Ontem foi 5 de maio, dia do controle dia da comemoração e higienização das mãos. Dia 15 de maio agora nós teremos, né, o dia também mundial de controle à infecção, 15 de maio. Nós temos, assim, Dia das Mães chegando já. Os nossos queridos motoristas, nossos que trabalham no transporte, vocês são fundamentais, porque vocês já viram que já aconteceu um momento que tivemos uma paralisação aqui no Brasil, e, na verdade, quase parou tudo mesmo.
Então, assim, dizer que dá imensa satisfação de estar aqui com vocês. Obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada, né, ao doutor Carlos, doutora Edna, todos os nossos queridos, doutor Tony, né, todos os nossos queridos palestrantes, doutora Joyce, por estar aqui conosco. Obrigada, querida Adriana, também por essa parceria de sempre, e a doutora Jaqueline, por nos oportunizar esse momento tão especial. Muito obrigada. Bom, nós vamos começar com a doutora Edna, que fará as palavras, né, de homenagens, que expressam também, né, doutora Edna, que pelo menos assim, é o que eu tenho visto nas auditorias desde o início da pandemia. Medo, desafios, conquistas, mês também, como as nossas colegas falaram, das mães, muitas mães trabalhadoras, preocupação no ambiente de trabalho, preocupação de levar para casa, muitas perdas, muita luta, né, doutora Edna, da enfermagem, e eu quero deixar aqui o meu agradecimento a esses profissionais, tão comprometidos, tão envolvidos em salvar vidas, e que têm feito toda a diferença, sim, para o bem do país na pandemia. Doutora Edna, muito bem-vinda, é uma honra tê-la conosco, a palavra é sua. Obrigada, boa noite a todos. Quero também agradecer a Jaqueline pela essa oportunidade, dessa noite tão especial, para falar um pouquinho e também vivenciar essa homenagem tão especial para a nossa categoria de enfermagem. E também cumprimentar a Adriana Gomes, coordenadora estadual de segurança do paciente, a professora Zilá Cândida e também o professor Raimundo, que faz presente de forma especial. Edna, como presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Corém, Goiás, a gente agradece a oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa realidade vivida no Conselho. O Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás inicia essa noite falando parabéns, categoria de enfermagem. É uma noite muito especial, também próxima da comemoração da Semana da Enfermagem, que inicia-se dia 12 a 20 de 2021. Estamos atravessando momentos de grandes desafios que têm posto à prova extraordinária a capacidade dos profissionais de enfermagem na pandemia do nosso país. Como presidente do Conselho Regional de Enfermagem, quero agradecer aqui o apoio à nossa categoria, que iremos fazer, juntamente com o plenário, conduzir uma missão desafiadora e nobre para renovar a nossa enfermagem do Estado de Goiás. O Corém Goiás está também trabalhando incansavelmente, buscando estratégias de desenvolvimento nestes primeiros 100 dias de gestão. Ações referentes à tecnologia, inovações e melhor acessibilidade à categoria de enfermagem. Nesses 4 meses de gestão, criamos plataformas para atendimento de maior tecnologia, praticidade e também conforto para o profissional de enfermagem. Esse profissional de enfermagem não precisa mais de sair de casa para executar os trabalhos referentes à documentação no Conselho Regional de Enfermagem, proporcionando conforto e segurança. Os primeiros 100 dias de trabalho, os números impressionam, somente nesses primeiros meses. Esses meses nós trabalhamos em relação, foram atendidos aproximadamente 1.600 profissionais de enfermagem, inscrições, transferência, responsável técnico, chegando à casa de 65 mil profissionais de enfermagem no estado de Goiás. O Corém Goiás tem grande responsabilidade de unir, buscar conquista aos pleitos históricos urgentes da enfermagem. Estamos confiantes e faremos um bom trabalho em favor da nossa amada categoria de enfermagem. Ultrapassamos barreiras, mesmo com a finalidade de normatizar, disciplinar e
fiscalizar o exercício profissional de enfermagem, o Corém Goiás manteve um bom relacionamento, contato e diálogo com prefeitos, deputados e senadores, com o intuito de buscar sensibilização nas demandas da luta da enfermagem, especialmente a redução da carga horária para 30 horas. Juntamente à aprovação do projeto de lei 2564 de 2020, que inclui o piso salarial dos profissionais de enfermagem de R$ 7.315 para o enfermeiro, 5.312 para o técnico de enfermagem, 3.217 para auxiliar de enfermagem. E também pedimos apoio, luta, em prol da quantidade e da qualidade dos EPIs nas unidades assistenciais. Diariamente saímos dos nossos lares para cuidar do próximo. Isso é a nossa realidade, esse é o nosso dia a dia, garantindo o nosso sustento para nossas famílias. Não paramos nenhum dia, mesmo colocando a nossa vida em risco, sempre em propósito de estabelecer a saúde do próximo. Quero também parabenizar todos os profissionais de enfermagem. Meus queridos enfermeiros, técnicos, auxiliar de enfermagem e parteiros, e também os estudantes de enfermagem. Hoje somos aproximadamente 2.500.000 trabalhadores de enfermagem no país. Parceiros, durante esses 8 dias que teremos também de trabalhos da Semana de Enfermagem, vamos proporcionar qualificação aos profissionais de enfermagem, estimulando a nossa categoria a aquisição de um espaço de reconhecimento, de valorização. É pelo ato de cuidar que o Corém Goiás está expressando a oportunidade para cada profissional, especialmente a categoria de enfermagem. Na Semana de Enfermagem, não podemos deixar de falar do exercício profissional, que ele é percebida a atuação do profissional na área de saúde, em especial na pandemia Covid-19. Chegamos numa fase crítica que nós estamos hoje passando, estamos exaustos, cansados fisicamente, emocionalmente, a exposição radiológica, a exposição exausta das incertezas, das preocupações e também do medo de enfrentar essa pandemia Covid-19. Em relação a essa nova chegada do coronavírus, sobrecarregou o nosso serviço. A superlotação nas unidades de terapia intensiva, o esgotamento físico e emocional visivelmente no rosto de cada profissional de enfermagem. Isso aí faz parte do nosso dia a dia nas unidades de saúde. Os profissionais de enfermagem estão expressando aqui um pedido de socorro para que realmente os profissionais, os políticos, a sociedade reconheça como um profissional essencial na equipe de saúde. Não conseguimos visualizar uma equipe de saúde sem esse profissional, que atua nos hospitais terciários, primários, nas capacitações dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. Esse profissional foi responsável para justamente oportunizar conhecimento técnico, científico, que foi fundamental nessa pandemia do Covid-19. O nosso enfermeiro estava pronto em relação às capacitações, em relação ao conhecimento científico, novidades diariamente vivida por todos nós. Todos nós, enfermeiros, criamos situações vividas diariamente para organizar a nossa vida profissional em função da exposição desse profissional. Em Goiás, nós tivemos e temos ainda, infelizmente, aproximadamente 6.600 profissionais de enfermagem que foram contaminados. Em torno de 6.300 profissionais que foram afastados. E também, infelizmente, tivemos
até o presente momento, aproximadamente 32 profissionais de enfermagem que dedicaram a vida à sociedade e que, infelizmente, veio a falecer. É diante desse quadro, vivenciado por todos nós da enfermagem, eu, como presidente do Conselho Regional de Enfermagem, peço a necessidade, e vejo a necessidade que realmente precisamos de ser mais valorizados e mais respeitados. E também a necessidade da vacinação em massa à população brasileira contra a Covid-19. A enfermagem está desenvolvendo um trabalho extraordinário, aprimorando os conhecimentos técnicos, científicos, éticos, socioeducacionais, culturais, em benefício à pessoa, à cultura e também à sociedade e o desenvolvimento profissional, que faz necessário diariamente. É importante que a equipe de enfermagem, que nunca esqueceu que cada paciente traz consigo as suas próprias fantasias acerca da experiência vivida no ambiente hospitalar. Sendo assim, então, fundamental a atuação no aspecto emocional dos pacientes e dos familiares em relação à pandemia Covid-19. Esse cuidado humanizado, ele é a essência da enfermagem, ele é fundamental, ele é primordial, ele é vivido por todos nós, que estamos ali na linha de frente, salvando vida e dando suporte aos familiares, neste momento de angústia, de sofrimento, para quem cuida e é cuidado. Devido à pandemia, respeitando também os decretos que foi colocado na nossa cidade, no nosso país, o Conselho Regional de Enfermagem preocupa e vê a importância da valorização do profissional de enfermagem em todo o país. E também conseguimos visualizar que a redução da contaminação em relação ao profissional de enfermagem, a categoria como toda, ela foi reduzida de forma significativamente em função da capacitação do enfermeiro e também o envolvimento, o compromisso com a vida do paciente, dos familiares e também, em especial, equipe de enfermagem. Essas capacitações, ela foi executada diariamente, turno a turno, para que realmente esses profissionais paramentassem e desparamentassem de forma segura. Por isso que nós precisamos alinhar, pedir apoio a toda instituição de saúde, os seus coordenadores, que disponibiliza os EPIs em qualidade e quantidade, para que possamos prestar uma assistência segura aos nossos pacientes. E também gostaria de deixar aqui os meus agradecimentos em relação à equipe de enfermagem, apoio da toda a nossa categoria, que desejamos que, a partir deste momento, que tantos sonhos, tantos desafios, tantas dificuldades, tantas incertezas que nós vivenciamos nesses últimos meses, tem aproximadamente um ano e meio, que vivenciamos situações novas, que nós hoje arquitetamos estratégias de assistência, em especial ao paciente diariamente, em função da redução do nosso profissional, em exposição à Covid, todos os dias encontramos profissionais, tanto enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, mesmo aqueles profissionais, dos 6.600 profissionais que estão afastados, nós temos que redesenhar essa atuação, para que esse paciente seja atendido da forma justa, humana e segura. E que nós temos um propósito de atender esse cliente e devolver para a sociedade de uma forma mais digna e humana que nós esperamos. E aí, aproximadamente, durante esses 100 primeiros dias, o Conselho Regional de Enfermagem buscou estratégias, que eu até falamos anteriormente, em função de assegurar a segurança do nosso cliente, assegurar também a segurança dos nossos profissionais, atendendo à demanda da instituição de saúde, uma vez que esse profissional também foi chamado para cumprir, para atender às demandas, às nossas realidades e necessidades no ambiente hospitalar. O Conselho Regional trabalhou em função, seguindo também o decreto
fazendo agendamento de atendimento para que os profissionais, quando for convocado, realmente estivessem com a documentação em dias. Nós, enquanto conselho, prestamos serviço de forma especial, de forma extraordinária para atender tanto os clientes nas unidades hospitalares, também os profissionais no Conselho Regional de Enfermagem. Fizemos uma força-tarefa para que realmente esse profissional, quando chegasse em demanda espontânea no Conselho Regional de Enfermagem, fosse atendido. Criamos vários serviços, agendamentos, transferências, tudo à distância, para que realmente esses pacientes, os nossos clientes, tivessem uma assistência segura, um profissional capacitado em todo momento. Quero também deixar aqui o convite, a oportunidade de falar sobre a Semana de Enfermagem. O Conselho Regional de Enfermagem inicia-se esse trabalho do dia 12 a 20 de maio, comemorando a Semana da Enfermagem com vários temas. Selecionamos 18 cursos de enfermagem com temas importantíssimos em relação... Vamos falar um pouco da fiscalização, da importância da fiscalização do conselho, vamos falar um pouquinho sobre ventilação mecânica, sobre o cuidado humanizado aos pacientes, vários outros temas que vão ser falados durante essa semana. Também quero agradecer a parceria do Ministério do Trabalho na fiscalização das unidades de saúde. Nós sabemos o tanto que é importante o profissional de enfermagem ter essa bagagem de conhecimento, de atuação em várias áreas. Em especial, que a gente fala, as universidades, por que não? Ela que capacita, ela que transformou essa realidade, ela foi a essência, né, de todo esse apoio, de toda essa qualidade de serviço no ambiente. Mesmo vivendo uma situação nova do mundo, os enfermeiros foi surpreendido em relação à questão do trabalho, mas se arquitetou em relação da propriedade de conhecimento científico, proporcionou que, de fato, ela desenvolvesse um trabalho ético, profissional e seguro para os nossos clientes. Eu quero deixar meus agradecimentos e que o Conselho Regional de Enfermagem está de portas abertas para que possamos também compartilhar, deixar aberto, né, para vocês também, essa experiência nossa vivida, que o Conselho hoje não está medindo esforços para lutar pelos benefícios da categoria de enfermagem, em especial a redução da carga horária, os pisos salarial, melhores condições de trabalho, salário digno, repouso digno, EPIs em qualidade e quantidade. Meu muito obrigado, boa noite, sucesso para todos vocês. Doutora Edna, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelas suas palavras. É isso mesmo. E aí, agora é o auditor fiscal do trabalho que tem a missão de promover a luta, né, as lutas de classe, as atuações sindicais. Olha, não adianta, não vai cair nada do céu. Se não houver muito engajamento, participação por parte dos enfermeiros, das suas categorias, realmente não haverá melhoria nas suas condições de trabalho, não haverá melhoria salarial, tudo isso, nada disso cai do céu, gente. Isso aí é luta de classe. É luta de classe. Isso, participem. Quando o conselho chamar, quando o seu sindicato chamar, precisem no Congresso Nacional, se organizem, quanto mais pessoas vocês conseguirem movimentar, mais direitos e garantias vocês conquistarão. Essa é uma realidade. Quanto menos participação coletiva, menos direitos e garantias vocês terão. Então, a enfermagem tem grandes desafios. A palavra que eu acho que assim, se encaixa muito bem na atuação de vocês é o cuidado. E o que eu acho que, para mim, falta para muitos de vocês, por parte de gestores, governantes, outras categorias profissionais, inclusive, a palavra que falta, respeito. Falta respeito, tá? Eu agradeço imensamente, vou passar a palavra para umas pouquinho de considerações para Zilá, porque ela é a enfermeira da mediação aqui. Zilá? E só dizer que eu estou muito feliz com as palavras da nossa presidente, doutora Edna. Tudo bem? Como vai? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Dizer assim, que
nós já nos conhecemos, né, já tem um tempinho, e assim, sempre engajada nessa luta, e a gente fica muito feliz de ver o apoio do Conselho para a nossa categoria. E assim, como a doutora Jaqueline colocou também, nós precisamos nos mobilizarmos para que a gente possa fortalecer esse Conselho, para fortalecer os sindicatos, e para a gente conseguir os nossos objetivos. Que realmente a nossa categoria é uma categoria imprescindível, isso a gente está vendo mais agora ainda em evidência, e nós merecemos realmente ter condições mais dignas de salário, com uma remuneração adequada para todos, né? Uma carga horária também digna também. Então, assim, muito obrigada, estou muito feliz com suas palavras, e assim, vamos lá, continuar na nossa luta que a gente vai conseguir sim. E parabéns, né, a todos os colegas enfermeiros que estão aqui. E assim é muito bom, gente. Sinceramente, eu falo que eu nasci para ser enfermeira mesmo. Então, assim, é uma profissão que cada dia que passa eu fico mais apaixonada por ela. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Bom, nós vamos continuar, então, agora falando de uma área de atuação, uma especialidade dentro da enfermagem que ficou em grande evidência, né? E que também mostrou um outro lado de uma série de necessidades, né, Carlos? Mostrou uma série de necessidades também. Tipo, isso tudo ficou muito evidente, muito ressaltado. Eu tenho a honra de chamar o Carlos Roberto Caixeta, enfermeiro, especialista em terapia intensiva, especialista em administração hospitalar, MBA em gestão e serviço de saúde, mestrado em cuidados de enfermagem, enfermeiro do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, auditor fiscal de saúde pública do município de Goiânia e tem 25 anos de experiência de atuação como enfermeira intensivista em UTI. Passo a palavra para você, Carlos, é uma honra tê-lo aqui conosco. A palavra é sua. Primeiramente, eu gostaria... Está ouvindo todo mundo? Sim. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Jaqueline, da Zilar, que a Zilar me contatou primeiro, depois a Jaqueline, e é sempre um prazer falar sobre terapia intensiva, principalmente falar da atuação do enfermeiro na terapia intensiva. E eu fico muito feliz de começar a minha fala logo depois de ter ouvido duas coisas que normalmente o enfermeiro parece que tem um certo pudor em falar. Tanto da Zilar quanto a Edna colocou que nós precisamos lutar por remuneração melhor. Nós, ao longo da nossa formação, parece que nós fomos treinados para não falar em remuneração. Todas as vezes que a gente vai discutir as questões de salário, parece que a gente tem um certo pudor em falar que nós merecemos ganhar bem, nós merecemos ter um salário decente, sem precisar que nós passemos a viver muito mais dentro do serviço de saúde do que nas outras áreas de atuação nossa. Realmente, nós precisamos parar um pouco com isso, né? Nós não precisamos ter medo, ter vergonha de falar que nós precisamos ser bem remunerados. Assim, tem umas certas coisas que, assim, eu sou enfermeiro por amor, eu sou enfermeiro por isso. Quando o paciente vai saindo da UTI, fica, só de ver o paciente saindo com um sorriso no rosto, isso já me paga, né? Esse tipo de coisa que eu penso que a gente precisa rever, né? Quando eu recebi o convite, que eu comecei a ler sobre para montar essa apresentação, eu li vários artigos, várias publicações, e vi que não era aquilo que eu queria falar, porque um dos aspectos que eu vejo meio problemático na nossa atuação é essa dicotomia que existe entre a academia,
onde são produzidos os artigos, onde as pessoas produzem a ciência e o fazer. Eu preparei aqui alguns slides, mas eu vou tentar falar aqui, não é o chão de fábrica, né? É o chão de UTI, né? Porque é lá que as coisas acontecem, né? É lá que as pessoas estão muito sofridas. Realmente, Zilá, nós já tivemos muitas conquistas, mas com certeza nós merecemos ainda muito mais. Nós temos muito a conquistar. As conquistas que nós conseguimos, eu vejo que elas foram mais no sentido acadêmico, né? Nós hoje temos muitos especialistas, muitos mestres, muitos doutores, mas a prática em si, ela mudou muito pouco, né? A prática mudou em termos do cuidado, mas a realidade nossa no serviço de saúde, eu ainda vejo muito complicada. Como de todos os trabalhadores brasileiros, né? Nos últimos anos, nós temos uma queda muito grande na valorização do trabalho, do trabalhador em si. A história da UTI, ela começou em 1854, quando a Florence foi a primeira pessoa que se propôs a separar os pacientes de acordo com a sua gravidade. Ela é considerada a mãe da enfermagem moderna, né, que incorporou a enfermagem como ciência, justamente por esse protagonismo, né, que quando ela atuou lá na Guerra da Crimeia, ela conseguiu reduzir a mortalidade de 40% dos soldados para 2%, e uma das medidas que ela fez foi separar os pacientes por gravidade, colocando esses pacientes mais graves próximo mais próximo à equipe de enfermagem. A unidade de terapia intensiva, então, ela foi idealizada pela Florence Nightingale. A unidade de terapia intensiva, ela foi criada a partir, como nós conhecemos hoje, a partir das salas de recuperação pós-anestésica, né, na década de 20. A primeira UTI foi criada em 1926, em Boston. E no Brasil, a implantação das UTIs, das unidades de terapia intensiva, teve início na década de 1970, sendo que a primeira UTI foi instalada em São Paulo, no Hospital das Clínicas, ligado ao Instituto de Ortopedia e Traumatologia. E logo depois, no Sírio-Libanês, e aí foi expandindo para as outras áreas. Na década de 70, o Brasil vivia, como hoje, a epidemia, né, poliomielite. Então, aqui, essa foto aqui ilustra bem como eram as unidades de terapia intensiva, né, onde aqui nós temos um ventilador rudimentar, né, os primeiros ventiladores que foram utilizados. No Brasil, a enfermagem ela desenvolveu a partir da criação da Escola de Enfermeiros do Departamento Nacional de Saúde, em 1923, que posteriormente foi denominada Escola de Enfermagem Ana Nery, que seguia o modelo nightingaliano da sua formação, que se tornou a escola padrão, né? Por isso que até hoje o pessoal tem um negócio de chamar o enfermeiro padrão. Por quê? Porque essa escola Ana Nery foi o padrão para as outras escolas. Essa foi a primeira reforma sanitária brasileira, com Carlos Chagas, e as primeiras enfermeiras que vieram para o Brasil para trabalharem nessa escola foi um convênio com a Fundação Rockefeller. E a preocupação era formar enfermeiros para atuação em saúde pública, em reforma devido à questão sanitária que o Brasil enfrentava no momento. Porém, quando chegou aqui, acabou que esses enfermeiros foram formados mais para atuarem nos hospitais. Então, qual é o objetivo de uma UTI? Né? Proporcionar condições de internar pacientes críticos em ambientes individuais ou coletivos, conforme o grau de risco, faixa etária, UTI neonatal, pediátrica, adulto, coronária, etc.
patologia e requisitos de privacidade, executar e registrar a assistência prestada, prestar um apoio de diagnóstico laboratorial de imagens hemoterápico, cirúrgico, terapêutico durante 24 horas. E manter as condições de monitoramento e assistência respiratória do paciente, prestar assistência nutricional, manter o paciente em morte cerebral para retirada de órgãos com vistas à doação, e uma coisa importante, né, que é os familiares, prestar informação e assistência aos familiares, que muitas vezes a gente esquece, né, e contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico. Quais são as principais competências de um enfermeiro intensivista, né? Esse é um artigo publicado em 2015 pela Renata Pietro, que já foi presidente da AMIB, a seção de enfermagem da AMIB. Quando você lê isso aqui, você quase entra em desespero, né? Ó, o enfermeiro tem que ter conhecimento e desempenho técnico e tecnológico. Ótimo, né? A UTI é o local do hospital onde você tem uma quantidade de tecnologia associada ao cuidado maior. Então, o enfermeiro, ele domina esse aspecto tecnológico. Ele precisa ter conhecimento científico. Ótimo, todos nós temos que ter, né? Não tem discussão. Ele tem que ter capacidade para tomada de decisões rápidas, né? Muitas vezes. E ele vai tomar essas decisões baseado no seu conhecimento, né? Conhecimento científico, conhecimento técnico. Ele tem que exercer capacidade de liderança, não só dentro da sua equipe, entre o técnico e o auxiliar de enfermagem, mas dentro da equipe multiprofissional. Porque o enfermeiro, ele é um elo com as outras especialidades. Então, o nutricionista, ele chega na UTI, ele procura um enfermeiro, ele quer saber por que a dieta não correu, por que correu menos, por que correu mais, né? O assistente social, ele chega na UTI, ele quer saber, ele vai conversar com o enfermeiro, o médico quer saber do enfermeiro, todo mundo é o ponto de referência dentro da UTI. Porque o enfermeiro, ele além de cuidar do paciente, ele é responsável por uma coisa que se chama ambiente terapêutico, né, que poucos autores escrevem sobre isso. O enfermeiro, ele cuida da organização do ambiente de trabalho, né? Então, o carrinho de emergência é ele que é responsável, a pintura na parede, quando a vigilância sanitária chega, é ele que vai acompanhar, e assim sucessivamente. Ele tem que ter um bom relacionamento interpessoal, capacidade de comunicação, planejamento, organização e, além de tudo, agir com equilíbrio emocional. Então, vocês vejam que quando você olha isso aqui, você pensa, não, essa pessoa é a pessoa perfeita, né? E a perfeição, ela não existe, né? Todos nós somos falhos. Mas, além disso, nós temos que fazer tudo isso levando em consideração a humanização da assistência ao paciente e aos familiares. E nesse artigo, a Renata Pietro ainda coloca que são competências essenciais do enfermeiro: conhecimento técnico e científico, liderança, equilíbrio emocional e a tomada de decisão, né? Então, vejam vocês que isso aqui não é para qualquer profissional. Por isso que nós merecemos ser bem pagos, nós merecemos ser respeitados no nosso ambiente de trabalho. Embora a maioria das pessoas que nos contratam, eles muitas vezes não querem isso aí, né? Infelizmente. Às vezes eu tenho uma Ferrari lá dentro da UTI dele e ele está nos tratando como um Fusca 78, né? Bom, outra pesquisadora, Camilo, 2015, ela trata também dessa questão das competências profissionais do enfermeiro para atuar em unidade de terapia intensiva, uma revisão integrativa. Ela fez uma revisão da literatura e é um artigo que ela fez uma revisão da literatura, consultou vários artigos, selecionou, me parece que 10. E entre os 10, ela elencou isso aqui, que bate muito com o que a Renata Pietro também colocou, que é o gerenciamento do cuidado de enfermagem,
executar o cuidado de enfermagem de maior complexidade, tomada de decisão, liderança, comunicação. Uma coisa que não apareceu lá, que aparece aqui, que nós somos responsáveis pela educação continuada, educação permanente, e a parte de gerenciamento de recursos humanos e recursos materiais, que é aquilo que nós falamos. O ambiente terapêutico, ele está relacionado com a qualidade desse trabalho prestado pelo enfermeiro. Então, o enfermeiro ele faz assistência de enfermagem, cuida do ambiente terapêutico, ele gerencia recursos humanos, recursos materiais, gerencia a estrutura física. Ou seja, ele é que faz a unidade funcionar, né? Ele que faz o serviço andar. Quando você não tem isso, você vai perceber nitidamente que a gente faz muita inspeção em UTI, quando você não percebe isso, você percebe nitidamente as falhas do serviço. Além disso, o enfermeiro da UTI normalmente participa de quase todas as comissões do hospital. Controle de infecção, do núcleo de segurança do paciente, revisão de óbitos, comitê de reprocessamento de materiais, comitê de transfusão sanguínea, comitê de vários, né? Várias comissões que existem de farmácia e terapêutica, que eu não posso esquecer aqui, que eu já fiz parte durante muitos anos, né? Então, vejam vocês a complexidade, né? Então, nós temos sempre uma discussão lá nos artigos, né, que é a tecnologia versus o cuidado, né? As interconexões entre o cuidado de enfermagem, saúde e a tecnologia. Além de eu saber tudo de enfermagem, eu tenho que conhecer os equipamentos, né? Porque em determinado momento, tem determinados artigos que eles confundem, inclusive, tecnologia com a pessoa, né? Porque isso é verdade, porque, às vezes, o indivíduo ele está vivo graças ao equipamento que ele está sendo utilizado. Inclusive, há uma supervalorização da tecnologia dentro da terapia intensiva, né? Vocês, quase todo dia está saindo uma reportagem sobre ECMO, né? Quem sabe o que é ECMO? Praticamente ninguém no Brasil conhecia ECMO, né? Só quem mexe com a cirurgia cardíaca, tanta complicação que tem aquilo, né? Mas todo dia tá, porque tem um interesse comercial por trás disso. Quanto que custa a tecnologia daquela? Quanto que custa o paciente utilizando aquilo durante vários dias? Então, especialmente em situações críticas da vida, como aquela experimentada nos ambientes de terapia intensiva. Então, na terapia intensiva é onde você tem a maior parte, a maior tecnologia associada ao cuidado. Compreender que não acontece de forma isolada, mas interdependente e interconectados. Para isso tudo, nós temos uma legislação, né, para o enfermeiro fazer tudo isso, né, que ela eu sempre falo, muitos já devem ter ouvido eu falar isso, que quem escreveu esse artigo aqui, o artigo 13 e 14 da RDC 7, ele nunca deve ter cuidado de ninguém, né? Nunca cuidou de um paciente de terapia intensiva, porque ele é uma aberração, né? Hoje, ainda mais agora com a pandemia, olha o tempo que um profissional leva para paramentar e desparamentar, né? Isso não atende mais às nossas necessidades. E o pior disso é que nem isso a gente consegue fazer com que as pessoas cumpram. Eu sou auditor da Vigilância Sanitária, esse artigo 13 e o artigo 14, ele responde na UTI por cerca de 70% a 80% dos autos de infração no município de Goiânia. Tá? Além disso, né, todo mundo já conhece, ele fala que os coordenadores de enfermagem e fisioterapia devem ser especialistas em terapia intensiva ou outra especialidade relacionada ao paciente grave, específico para a modalidade de atuação, adulto e pediátrico.
o Corém, o COFEM, né, distribuiu uma nota técnica falando sobre a questão a importância do enfermeiro, né? Que ele é indispensável para o manejo tecnológico, requer humanização, extensões familiares, para cuidado do paciente, né? Mas mesmo assim a gente não consegue avançar nesses aspectos. Então, o artigo 14, uma das maiores brigas que a gente tem lá, incrível, né? Você fala assim, poxa, quando você pega o artigo 14, ele fala, além do disposto no artigo 13, quer dizer, além do coordenador, eu tenho que ter isso aqui, né? O administrador do hospital, ele quer que o coordenador, ele seja contado aqui, ó, enfermeiros assistenciais, que não é assim mais, né? Já foi alterado pela RDC 26. Era um enfermeiro para cada 8 leitos, aí foi alterado em 2012, que é um enfermeiro para cada 10 leitos, e nós perdemos um técnico de enfermagem por turno, né? Porque tinha um técnico de enfermagem a mais, que é aquele que leva o material, que busca, que entrega o material na CME, e outras coisas, encaminha exame, faz isso. Hoje nós não temos essa figura. Então, a pandemia de Covid, ela trouxe enormes desafios para a equipe de enfermagem, no que concerne as mudanças de práticas assistenciais e readequação da gestão do trabalho, né, Nunes 2020. Realmente, as unidades de terapia intensiva, hoje, elas estão completamente diferentes do que era antes da pandemia, né? As equipes estão mais sobrecarregadas, como eu falei, só para paramentar e desparamentar, o tempo que se leva é muito grande. Então, o cuidado com o paciente também ficou mais apertado, né? Para fazer tudo aquilo que nós vimos lá no slide. A Covid ocasionou um aumento significativo de demandas por assistência à saúde, impondo novos desafios aos profissionais da enfermagem, além de exigir um curto espaço de tempo, uma reestruturação do serviço de saúde, comunidade e nos hospitais. O Hospital das Clínicas, por exemplo, ele tinha 18 leitos de terapia intensiva, 16 leitos de terapia intensiva. Agora nós temos 90, né? Isso, ou seja, com num curto espaço de tempo, você houve uma expansão muito grande do trabalho. Como é que está sendo a inserção desse trabalhador nesses ambientes de terapia intensiva, né? Como é que tem sido a contratação desses trabalhadores, né? Porque o trabalhador, ele tem sido contratado das formas mais precárias possível. Nós temos relatos de trabalhador que adoeceu no serviço, ele foi afastado, e aí ele ficou com sequela, ele hoje está usando oxigênio em casa, eu conheço alguns casos assim, e ele não tem assistência nenhuma, né? Por quê? Porque o contrato de trabalho dele é um contrato precarizado. Adoecimento e morte de profissionais de enfermagem. Então, a enfermagem brasileira, ela responde por 10% da enfermagem global. Quer dizer, esses 2.500.000 aproximadamente que a Edna falou. Só que nós respondemos por 1/3 das mortes por Covid no mundo. Isso, para mim, é assassinato, né? Nós estamos expondo os nossos trabalhadores de forma categórica, né? Seja por falta de EPI, por falta de treinamento, às vezes a pessoa foi contratada nesses contratos precários. A pandemia, ela agravou a situação da enfermagem. Nós vimos, eu tinha ex-alunos meus que tinham terminado a graduação, fez pós-graduação em terapia intensiva, eu, inclusive, comigo, eu dei aula para eles, mas eles não inseriam no mercado de trabalho, estavam trabalhando em outras atividades. De repente, estão todos aí dentro dos hospitais atendendo nas UTIs, o que é preocupante. São pessoas que não estão treinadas para isso, né? Isso era preocupante antes
da pandemia passam a ser alarmantes durante essa atual crise sanitária. E a incapacidade de um sistema de saúde é muito precarizado, cuja realidade sinaliza perigo na pandemia. Cenário com equipes subdimensionadas, sobrecarga de trabalho, escassez de equipamentos de proteção individual, entre outros aspectos. Síndrome de burnout, estou terminando, eu acho que já está bem adiantado aí, né? Então, a ocorrência de síndrome de burnout, acho que a enfermeira do trabalho vai falar isso melhor do que eu, é bastante elevada, provavelmente em função dos horários de trabalho, dia e noite, do mesmo modo como excesso das jornadas de até 3 turnos, na busca de um salário mais adequado. Então, essa frase, eu pus ela aqui porque, quando ela foi dita, ela tinha um significado. Hoje ela tem outro, né? A Renata Pietro, quando escreveu isso aqui em 2015, a UTI é um ambiente onde é preciso desenvolver sensibilidade e tato para lidar com o medo e a morte quase que diariamente. Tudo é próximo. Então, quando ela escreveu isso aqui, ela está falando da morte do paciente. Mas hoje, isso aqui se aplica também aos trabalhadores, né? Com a pandemia, isso aqui talvez esse medo da morte quase que diariamente hoje, ela é muito mais do profissional, em relação ao profissional, do que em relação ao próprio paciente. Então, quais são os desafios, né? Quando eu fui falar de desafio, fui ler sobre desafio na enfermagem, desafio, o que nós vamos fazer com tudo isso, né? Qual que é a proposta que nós temos para trabalhar? Você não acha nada. Eu não encontrei nada. Eu posso até ter errado ao procurar. Quando você faz busca por desafio, os artigos que aparecem desafio para integrar tecnologia com assistência, esse tipo de coisa. Eu quero saber de desafio para onde nós vamos, né? Como é que nós vamos conquistar essas melhorias que nós estamos afirmando cada dia mais que nós merecemos? Então, como é que nós vamos conquistar uma estratégia para se trabalhar de forma segura, organizar o sistema de saúde de maneira integrada para garantir a cada paciente um atendimento único, priorizar o trabalho de forma multidisciplinar, formação permanente do profissional e adotar mecanismos para valorizá-lo, seja por meio do incentivo financeiro, seja pela cultura da liderança. O incentivo financeiro, não podemos esquecer disso. Então, hoje, nós estamos assim, nós saímos de uma situação de total invisibilidade, na minha avaliação, e hoje nós estamos assim, todo mundo nos abraça, bate palma nos prédios, batia, né, que já até sumiu as palmas. Mas o que isso resultou de melhorias para a nossa realidade no mercado de trabalho? Eu não vejo nada. Eu não vejo nada. Então, acho que o nosso principal desafio, e aqui eu aproveito, a Edna está aqui presente, é como as entidades, como é que nós vamos sair daqui para transformar essa visibilidade que nós conseguimos em melhorias para os trabalhadores. Eu acho que nós que estamos aqui, nós temos o compromisso de fazer isso, seja pelas pessoas que adoeceram, pelas pessoas que morreram, pelos profissionais que deram a vida por essa pandemia, nós temos a obrigação de transformar isso em conquista para a categoria, porque senão talvez seja uma das últimas chances que nós vamos ter. E como a Jaqueline falou, nada vem de graça. Com certeza, os planos de saúde, os hospitais, as santas casas, eles estão lá no Congresso pressionando para não deixar nós avançarmos, nós conquistarmos algo para a categoria. Então, é com força, é na força,
é na luta que a gente vai conseguir mobilizar as pessoas para que a gente consiga ter dias melhores. E, para finalizar, eu penso que passou da hora da gente ter, diante desta realidade que nós estamos tendo, nós termos um planejamento de ações que envolva toda a categoria. Eu sei que a enfermagem não participa das coisas, que não quer mudar, que está cada vez fazendo 2, 3 plantões e não participa das coisas. Mas nós temos que achar uma alternativa para que as pessoas participem, que as pessoas lutem para poder fazer as conquistas. Afinal, Edna, se você falou das conquistas de pleito histórico, eu colocaria conquistas de pleitos históricos urgentemente, né? Pleito histórico, realmente nós temos muitos, mas os pleitos históricos, eles se tornaram urgentes frente à nova realidade. Muito obrigado, e é isso que eu espero ter contribuído de alguma forma, e estou à disposição. Obrigada, Carlos. E aí, só para situar, o que foi que eu pedi para o Carlos? Eu pedi para que ele pontuasse, fizesse realmente essa pontuação do eixo normativo, um breve histórico. O histórico é importante porque tudo é um desenvolvimento, é para isso que a gente está aqui, qualificação profissional. Um dos motivos que nós estamos aqui, né? Porque outra questão que eu pedi para ele também falar é esse acúmulo, né, de tarefas que existe dentro da enfermagem. Isso é um absurdo. Como auditora fiscal do trabalho, esse acúmulo de tarefas é simplesmente altamente danoso. Nunca fiz uma instituição de saúde nas minhas auditorias que isso aí não tenha gerado uma série de repercussões em atos fiscais. Por quê? É um tremendo do faz de conta, gente. A pessoa é humana. Aí ela está no PGRSS, ela está no Núcleo de Segurança do Paciente, no Serviço de Controle de Infecção. O que é isso? Você não está fazendo, na verdade, é aquela história do papel que nós conversamos na semana passada. É achar que o auditor fiscal vai aceitar o papel em detrimento da realidade. Negativo, não irei, porque nós vamos identificar suas falhas. Porque esse acúmulo de tarefas, ele é danoso. Como que você vai fazer, por exemplo, o controle, né, de todos aqueles assuntos, aqueles temas que nós tratamos com a Adriana, que eu fiquei horrorizada com aqueles dados que vieram das bactérias e fungos e as questões que envolvem o controle, né, de infecção. Como que você vai exigir de um serviço de controle de infecção um trabalho eficiente com o acúmulo de tarefas que há dentro da enfermagem? Isso é um ponto, né? Então, essa questão da seleção, do recrutamento, eu não acho... Na pandemia, o que aconteceu? Recrutamento de trabalhadores. A avaliação qualitativa não tiveram condições de fazer por conta da demanda. A gente entende, até certo ponto. Mas a falta de qualificação profissional é um desenvolvimento técnico, é um desenvolvimento da carreira, é um desenvolvimento da profissão, que você não pode perder. O risco do que o Carlos falou é muito alto, que foi o que eu pedi para ele, de retrocessos. Nós trabalhamos pelo progresso permanente do Brasil. E progresso passa por qualificação profissional e qualificação profissional passa por desenvolvimento de especialidades, inclusive. Então, tudo isso que tratamos aqui são especialidades que não podem ficar perdidas sob a alegação das circunstâncias e depois, vamos ser sinceros, que tudo isso passar, alguns se aproveitarem, né, haver oportunismos e essas situações se firmarem. Isso é intolerável, simplesmente intolerável. E não sou só eu, auditora que trabalho, que sabe disso, não. Procurador da República, com quem eu trabalho, nós conversamos e falamos sobre essas questões, Ministério Público do Trabalho, nós somos do controle e nós não vamos permitir esse retrocesso. E precisamos da ajuda das categorias profissionais para isso. Por isso que a mobilização também é importante, porque existe uma força contrária muito forte para que situações de risco, que por questões econômicas, em termos de ganho e tudo mais que isso o Carlos falou, elas persistam no tempo. Isso simplesmente é intolerável.
Recrutamento de trabalhadores é intolerável. As formas de contratação com rebaixamento salarial, com discriminação. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos numa pandemia. Como é que um gestor contrata trabalhadores sob modalidades, formas de contratação que reduzem direitos? É um momento de valorização profissional e você reduz direitos, você rebaixa salário. Isso é um absurdo. Então, eu pedi muitas questões do Carlos, não deu tempo para falar tudo, e desculpa o meu desabafo aqui, porque eu também não queria perder a oportunidade, e já vou chamar a Joyce, a enfermeira do trabalho, que é outra especialidade, né, outro desenvolvimento importante, que toda instituição tem que ter, é importante que tenha, porque se não for o enfermeiro do trabalho, as especialidades, as habilidades que ele tem, quem é que fará dentro da instituição? Um pobre de um outro enfermeiro ou outra enfermeira que vai acumular a função, né, Joyce? Vou passar a palavra para a Joyce, né? A Joyce dos Santos Coutinho, enfermeira, pós-graduada em enfermagem do trabalho, enfermeira do trabalho. Ela foi coordenadora do SESMIT do Hugo, do Hospital de Urgência de Goiânia, de 2014 a 2020, enfermeira do trabalho do Hospital e Maternidade Municipal Célia Câmara, de 2020 até agora. Bem-vinda, Joyce. Muitíssimo obrigada, viu, Jaqueline? Obrigada pelo convite. E é um prazer imenso contribuir com essa capacitação. Estou muito feliz por falar da minha profissão, que eu amo. Nós vamos começar agora apresentando alguns slides para vocês. E... ok, tá? Só um instantinho, Joyce. Aqui eu coloquei algumas leis, algumas normas. Na verdade, nosso trabalho, né, do SESMIT é voltado devido a normas e a lei. Então, trouxe algumas aqui, que em 1988, a assistência à saúde do trabalhador passa a ser de competência do SUS, através da Constituição Federal. E outra que a enfermagem do trabalho foi inserida na saúde ocupacional em 1975, através da portaria 3.460, pelo Ministério do Trabalho. E nós temos uma outra que eu achei relevante também trazer aqui, que em 1978, o Ministério do Trabalho publicou, através de uma portaria, a norma regulamentadora. Que a norma regulamentadora é o nosso livrinho aqui, né, que a gente tem que andar debaixo do braço. É de lá que nós tiramos praticamente tudo. E para realizar as nossas atividades também, devemos seguir o Código de Ética e o exercício da profissão do COREN. Ok. E para ser enfermeira do trabalho também, tem que ter a graduação em enfermagem e a pós-graduação em enfermagem do trabalho. Eu trouxe também algumas atribuições do enfermeiro do trabalho, que são, assim, são muitas, viu, gente? Eu trouxe só algumas, mas são imensas no hospital. A Jaqueline sabe, já trabalhei em outro lugar, que era uma empresa muito grande de telecomunicação, mas o ambiente hospitalar exige muito mais da gente. Atua na promoção da saúde e segurança dos trabalhadores. Somos responsáveis por promover ações com o objetivo de reduzir os riscos de acidente do trabalho. Fazemos gestão de absenteísmo, por exemplo, hoje aqui na maternidade, eu que lanço todos os atestados. E nesse lançamento de atestados, acaba que eu vejo todos os atestados que aquele trabalhador trouxe. Então, ali eu consigo, e eu que recebo, né, na verdade, esses atestados, então eu atendo esse profissional. E lá eu vejo, de fato, o que está acontecendo com esse trabalhador. Avaliamos as condições de segurança e periculosidade, com isso melhoramos a condição no trabalho. Realizamos campanhas educativas,
realizamos inspeções diárias, isso me mantém ciente de todas as atividades executadas na unidade. Então, só assim, andando mesmo aqui de sala em sala, conversando com os trabalhadores, que a gente entende a realidade. Por mais que eu sou enfermeira e sei, por exemplo, o que o técnico de enfermagem faz, o enfermeiro faz, mas é só indo mesmo lá no local de trabalho dele que a gente, de fato, sabe o que está acontecendo. O enfermeiro do trabalho, na verdade, e o SESMIT, né, que é o local onde eu executo as minhas atividades aqui, ele, apesar de ser um setor fiscalizador, nós devemos ter uma boa relação. O Carlos falou isso na apresentação dele, o enfermeiro tem que ter uma boa relação, sim, porque senão a gente não consegue executar nossas atividades, não. Então, tem que ter uma boa relação com os diretores, né, que nós precisamos muito deles para resolver várias situações aqui do hospital. E dos colaboradores também, né, a gente precisa também ter uma boa relação com os trabalhadores. E uma relação de confiança e respeito, porque isso é muito importante, eles precisam, sim, confiar na gente. E por que contratar um enfermeiro do trabalho, né? O custo-benefício de um enfermeiro do trabalho é evidente, pois as empresas que cuidam dos seus funcionários terão um serviço de qualidade prestado por eles e melhor desempenho. Conseguimos também reduzir o absenteísmo, os acidentes e prevenir as doenças ocupacionais. Conforme eu falei em relação aos atestados, eu recebo todos esses profissionais, né, esses trabalhadores na minha sala, então a gente consegue avaliar o absenteísmo, né, da unidade. Redução de custos também é algo relevante, porque a gente, na verdade, olha tudo, né? Então, assim, não tem desperdício de EPIs, a gente treina os nossos colaboradores, os nossos trabalhadores, nós treinamos, então o uso é correto, não tem desperdício, a guarda é certa. Nós estamos sempre aqui, na verdade, diariamente fazendo esse trabalho. E, assim, agradecer novamente e falar que os trabalhadores de saúde estão, gente, esgotados com essa pandemia. Eu acho que nada mais justo eles se sentirem acolhidos, né? E cuidados mesmo. Eles estão muito cansados, muito cansados. Essa pandemia fez com que os nossos trabalhadores adoecessem, né? E muitos deles vêm trabalhar até perder um ente querido, e mesmo assim, depois de um tempo, vem, trabalha e exerce suas atividades aqui na unidade. E é isso, eu quero agradecer, muitíssimo obrigada mesmo, Jaqueline, por estar aqui e pelo convite. Eu pedi a presença da Joyce para mostrar a importância da contratação, de formação de SESMITs, né, com o número de profissionais que a instituição precisa. Não ficar apegado, né, Joyce, quando a gente fala muitas vezes, né, Zilá, ao que está escrito na legislação. Legislação foi feita em que época? Foi feita por quem? Foi feita para quem? Então, vamos ser realistas e vamos fazer o nosso dever de casa, vamos ser técnicos e operacionais, cuidar do nosso ambiente de trabalho com profissionais que consigam dar respostas satisfatórias às diversas demandas que envolvem os interesses e as necessidades dos trabalhadores, dos pacientes e também a segurança ambiental. Eu falo muito, quem é do trabalho sabe, a gente interage muito, o auditor fiscal do trabalho, ele tem um olhar para todas essas questões, porque ao tomar uma decisão, ele não pode comprometer as outras áreas, né? Por outro lado, também nós não somos aqueles que vamos ajustar as circunstâncias às necessidades. Contratar esse profissional, além dos benefícios que a Joyce falou, melhora e ajuda demais
né, na saúde mental dos profissionais dentro da instituição. Veja bem, todas as instituições que eu já fiz auditoria, que tinham enfermeiros e médicos do trabalho, eram justamente nesses profissionais que a equipe técnica desabafava suas questões mais duras, as maiores dores. Por quê? Ele me conhece, ele sabe o que eu faço. Ele se identifica com o enfermeiro do trabalho, ele se identifica com o médico do trabalho. Então, o profissional se abre com esses profissionais também. É claro, a gente precisa avançar para o trabalho dos psicólogos, de um núcleo de segurança de saúde mental dentro das instituições. Esse é o próximo passo. Mas até lá, contar com o enfermeiro e com o médico do trabalho tem sido, sim, importante para a saúde mental dos profissionais, em razão dessa familiaridade, né, da similaridade da formação profissional. É isso que eu quero dizer. Eu vou passar agora a palavra, estou correndo um pouquinho, mas por necessidades, para o Tony Regis Barbosa do Nascimento. Ele é enfermeiro, especialista em urgência e emergência, com ênfase em APH, especialista em UTI, especialista em enfermagem aeroespacial, especialista em gestão de saúde, profissional atuante há 15 anos no atendimento pré-hospitalar móvel de urgência terrestre e aéreo. Bom, eu convidei o Tony, ele será a nossa homenagem aos trabalhadores dos transportes que estão inseridos na cadeia da saúde. O mês de maio, além de ser o mês da enfermagem, também é mês dos trabalhadores do transporte rodoviário, é o mês da segurança viária. Então eu pensei, não, vamos colocar em evidência a enfermagem dentro dessas unidades móveis de saúde, que são as ambulâncias. Tem tantos desafios também, né, Tony, o trabalho de vocês no Brasil, né? E a palavra é sua e depois a gente continua essa conversa. Bem, primeiramente, boa noite a todos. Um boa noite especial para a Jaqueline e Zilap do convite, a minha amiga Giovana, e também para a presidente do Corém, a Edna. A Edna, não sei se ela lembra de mim, na minha época de graduação ainda, eu fui interno da UTI do HC, tirei muito serviço com a Edna lá, aprendi muito naquela época, que me fez tomar gosto, né, pela terapia intensiva e pela urgência e emergência. Obrigadão, Edna, por todos os ensinamentos daquela época. Então, estamos aqui para falar um pouquinho, então, sobre o meu trabalho, do meu dia a dia, né? Então, assim, como a Jaqueline comentou, sou atuante do SAMU já tem 15 anos, esse atendimento pré-hospitalar. E também, além do terrestre, a gente faz também o atendimento pré-hospitalar utilizando aeronave de asa rotativa, né? Que popularmente conhecido como helicópteros. E também o transporte com aviões. Então, o que eu queria deixar para vocês aqui, alguns apontamentos, né, sobre esse trabalho, o trabalho do transporte, né, da remoção do doente. Nosso estado, né, nós estamos aí com 246 municípios, onde é feitas pactuações e todo o procedimento de alta complexidade vai ser direcionado para um grande centro, no caso, Goiânia, né? E, em função disso, os municípios precisam, né, de fazer essa remoção do doente, que é o tratamento fora do domicílio. E esse tratamento fora do domicílio vai requerer dos gestores a remoção de alguma forma. E a grande maioria dos municípios utilizam os serviços de ambulâncias. Há várias precariedades nesse tipo de serviço de ambulância, né, que a gente vai apontar para vocês aqui alguma delas. Então, a gente precisa muito bem conscientizar, né, tanto os gestores como todos nós aqui, a importância desse trabalho. Agora, com a pandemia de Covid-19, ficou muito bem evidenciado as fragilidades em função das remoções contínuas, das deficiências de higienização dessas viaturas. Nós tivemos relatos de colegas que foram para outros municípios distantes do seu município de origem, fora da capital, né? O município, o pessoal saiu de Umas para levar o paciente para Lusiânia. Então, assim, chegava lá, como é que ia ser feito a higienização dessa viatura? Porque não tinha pactuação com Lusiânia. Aí, muitas equipes tinham que voltar para o seu município de origem paramentado. Não tinha condições de higienizar lá. Tinha a questão, como é que ia ser feita a questão do combustível? Será que a viatura tem autonomia para ir e voltar? Porque naqueles municípios, como não é pactuado, não tem convênio.
Então, o gestor não tem convênio com o município para essa questão de abastecimento, para essa questão de higienização das viaturas, né? E, consequentemente, dá um conforto no retorno para as equipes, né? Então, vários problemas foram evidenciados. Então, assim, vários transportes no mesmo dia, equipes chegar em Goiânia, voltar para o município de origem, chegar no município de origem e retornar novamente para Goiânia com um outro paciente. Aí sempre ficava o questionamento, será que deu tempo de fazer a higienização necessária dessas viaturas? Será que deu tempo dessa equipe ter o descanso, né? Porque vocês vão observar que o deslocamento com veículo terrestre, principalmente, requer da tripulação, né? Além do conhecimento técnico-científico, requer também, principalmente da parte dos condutores, o conhecimento da malha viária, o conhecimento, né? Ele tem que plotar uma rota que ele vai utilizar, né? Ele tem que saber se naquela rota tem algum tipo de obstáculo, se ele tem influência do ambiente, né? Se é dia, se é noite, em relação à luminosidade, em relação à via, se tem buracos na via, a forma que ele vai trafegar, se é em código 3, que nós chamamos quando a gente utiliza uma velocidade acima da permitida pela via, com auxílio de sirene e giroflex, ou se ele vai vir de uma condição mais dentro do limite permitido da via. Tudo isso vai ser tomado, essa decisão vai ser tomada com a equipe ainda no local onde o paciente está, né? Ou seja, no local onde a equipe está. Então, esse planejamento, quando a necessidade do transporte surge, ele é muito importante, porque eu preciso planejar. Então, esse planejamento que nós chamamos internamente de briefing, onde é feita uma reunião prévia para a gente saber qual é o caso do paciente, aonde esse paciente está, quais são todos os materiais e equipamentos necessários para ser feito esse transporte com qualidade. Tudo isso é pensado e planejado previamente antes da saída da viatura. Durante o deslocamento, é feito também essa reunião, essa conversa durante o deslocamento, sempre se atentando a auxiliar na trafegabilidade da condução do motorista, né, auxiliando a manipulação de, se for o caso, de GPS, qualquer tipo de equipamento para auxiliar na navegação, e também discutindo as formas que vão ser feita a abordagem, né, porque às vezes nós fazemos um transporte de uma vítima que estava numa condição de via pública. Então, durante a chegada nessa via pública, eu preciso cuidar da segurança. Então, a segurança da equipe, a segurança da vítima. Então, é feito um balizamento com a viatura. Então, a viatura vai servir também de proteção, a utilização de dispositivos de cones, sinalizadores, necessários para que a gente faça toda essa segurança. Além disso, é analisado previamente a cinemática, o que aconteceu com a vítima, para a gente poder entender as possíveis lesões que podem ter acometido a vítima. Isso facilita muito o nosso trabalho do atendimento à vítima nesse sentido. Teve uma interrupção aqui no meu vídeo, não sei se teve alguma perda para os senhores. Não? Porque o meu deu uma travada aqui. Só um minutinho. Tá, beleza. Então, essa análise, deixa eu só compartilhar aqui. Então, senhores, só continuando, né? Esse análise durante o transporte desses pacientes, a grande dificuldade que a gente encontra é saber exatamente aonde levar o doente. Uma das grandes dificuldades que a gente tem é saber se o hospital de referência vai receber o doente. Muitas vezes, né, as pactuações não são feitas da forma correta. Ou a comunicação com o hospital de destino também não é feita da forma correta. E a equipe, quando chega no hospital, ela se depara com a situação que a vaga foi negada. Aí você está diante de uma situação, um paciente embarcado, numa unidade hospitalar, que por algum motivo não tem condições de receber aquele paciente naquele momento. Então, todo esse tipo de transtorno ocasiona um risco maior para o nosso paciente. Porque quando eu tiro um paciente de um local e levo ele para um outro local, ele está num ambiente que ele está deitado no leito, eu vou colocar esse paciente em uma viatura, um veículo móvel,
vai ser metido a um estresse das forças de aceleração que vão atuar na fisiologia do paciente. Então, eu posso agravar o quadro clínico do doente. O paciente pode ter uma piora, ele pode descompensar. Então, quando eu chego no local de tratamento definitivo, que por algum motivo não vai receber o doente, eu tenho uma situação que o paciente expôs um risco e ele não vai ser atendido naquele local. Então, há a necessidade de retornar para o município de origem. Então, esse tipo de relato que a gente ouve dos colegas de ambulâncias e tudo mais. Então, só para a gente entender um pouquinho em relação a essas ambulâncias. Nós temos, classificado pelo Ministério da Saúde, nas portarias 2048, a classificação de ambulâncias. Então, nós temos a ambulância tipo A. O que é ambulância tipo A? É o que nós chamamos de ambulância sanitária, né? Popularmente, aquela ambulância branca. A ambulância sanitária, a ambulância tipo A, é uma ambulância que é conduzida pelo motorista, geralmente um profissional de nível fundamental, que tem uma capacitação básica em primeiros socorros e, juntamente com esse profissional, deveria estar um técnico ou auxiliar de enfermagem. Ô, Tony. Eu faço uma ressalva. Oi. Desculpe interromper. Só fazer uma ressalva aqui. O seu slide está parado somente em tópicos. Você quer que eu transmita aqui? Eu quero... Pode fazer para mim, porque o meu deu uma travadinha aqui. Só um instante. Aqui. Não sei por que travou. Você acha para o meu slide de ambulância tipo A? Certinho, pode continuar. Então, eu faço uma ressalva, que é um grande problema que a gente tem hoje, a nível nacional, em relação à ambulância tipo A. A legislação diz para a gente que a ambulância tipo A ela tem que ser tripulada, a tripulação mínima dessa viatura, o motorista e um técnico ou auxiliar de enfermagem. E, senhores, na prática, isso não acontece. Na prática, nós temos o quê? Essa viatura conduzida somente pelo motorista. Então, os motoristas colocam a vítima ou o paciente e um acompanhante que desloca do município X para o município Y. Aqui em Goiânia, para nós termos uma noção, nós temos em torno de 60 ambulâncias brancas, que fazem parte da Secretaria Municipal de Saúde. Nenhuma delas tem técnico de enfermagem. Somente tripulados por turistas. Então, eu tenho um atendimento totalmente precário, porque o motorista ele vai lá na frente, na condução, existe uma barreira física pelo tipo de viatura que nós temos, que ele só tem uma comunicação através de uma portinhola, uma janelinha com o doente. E ele não tem a capacidade técnica de avaliar o doente. Mesmo que esse paciente é um paciente que necessite cuidados mínimos, esse paciente é um paciente que pode evoluir durante o transporte, ele pode piorar durante o transporte. E eu não tenho um profissional de saúde ali para monitorar isso, para, de alguma forma, alertar de uma piora do quadro clínico e solicitar um apoio, né, um suporte, um outro tipo de serviço de maior complexidade. Então, essa é uma grande deficiência que a gente tem hoje, que são as viaturas tipo A, né, que deveriam ter técnico de enfermagem, infelizmente, até em discordância com a legislação, com a portaria 2048, elas estão sendo tripuladas somente com motoristas, né? Isso é um prejuízo muito grande, né, em relação ao nosso paciente. Na sequência, nós temos a viatura tipo B. Então, a ambulância tipo B é a ambulância que nós consideramos a ambulância básica do SAMU, por exemplo. Nessa ambulância, sim, nessa ambulância tem o nosso condutor, socorrista, tem um curso, né, de formação de condutores e um curso de socorrista, e nós temos um técnico de enfermagem, né, obrigatoriamente. Então, nessa viatura, sim, eu tenho a condição de ter o monitoramento dos sinais vitais do doente, eu tenho um técnico de enfermagem que tem a condição de estar auxiliando o paciente em todos os seus cuidados, ele tem condições de fazer, através de uma particularidade na legislação, telemedicina, então, em situações, ele pode contra-regular com o médico regulador, e esse médico regulador pode autorizar, em se tratando de urgência, algum tipo de medicamento, por exemplo. Então, essa é uma vantagem que a gente tem nesse tipo de viatura. Então, a viatura tipo B, que é uma viatura
que aqui para a gente no SAMU, aí nós chamamos de USB, Unidade Básica de Suporte, que é sempre tripulada por um condutor socorrista e um técnico de enfermagem. Já a viatura tipo C, nós chamamos de ambulância tipo C, que é a ambulância, que para vocês terem uma noção um pouco melhor, que é a ambulância das Forças Auxiliares de Segurança Pública, que é a ambulância do bombeiro, que é a ambulância da Polícia Militar, que é a ambulância da Polícia Rodoviária Federal, são geralmente ambulâncias do Serviço de Segurança Pública, né, dos operadores da lei. Qual que é a particularidade? Elas não têm, em sua composição, profissionais de saúde. Então, resta dessas viaturas fazer o que nós chamamos de resgate, que é aquela remoção de vítimas sem a assistência direta. O que ele faz normalmente é um tipo de imobilização, contenção e remoção das vítimas, né? Então, eu não tenho, durante esse transporte, assistência médica ou de enfermagem durante o transporte dos pacientes. Tá? Também uma deficiência no sistema, mas o que acontece? Na maioria dos serviços de segurança pública, nós não tem a figura do médico regulador. Então, as ocorrências dele não são reguladas por um médico regulador. Então, ficaria difícil ter um profissional de saúde sem essa telemedicina, sem essa regulação médica. Então, precisaria de ter uma regulação e uma contra-regulação. E na maioria dos serviços de segurança pública, isso não acontece. Então, essas viaturas tipo C, elas se restringem a resgates. Tá? Então, nós temos aqui em Goiânia, por exemplo, as viaturas do Corpo de Bombeiros, chamada de UERS, que é a Unidade de Resgate, né? Então, essas são viaturas também básicas, né? Só que na sua composição, somente militares, sem ser da área de saúde. Então, são profissionais não oriundos da área de saúde. São chamados de socorristas, né? Considerados socorristas leigos, porque são profissionais que têm um curso de socorrista, porém, são profissionais não oriundos da área de saúde. Na sequência, nós temos as ambulâncias do tipo D, né? A ambulância tipo D é a ambulância de suporte avançado, né? Então, toda vez que eu tenho uma ambulância de suporte avançado, uma ambulância tipo D, é uma ambulância que tem a sua composição mínima, médico, enfermeiro e um condutor socorrista. Pode ou não ter um técnico de enfermagem, mas, basicamente, médico, enfermeiro e condutor socorrista. Então, no SAMU, nós temos a unidade de suporte avançado, que nós chamamos de USA. Outros serviços de empresas privadas, né, concessionárias de rodovias, também têm essas viaturas de suporte avançado, que requer, né, de um ambiente que seria como se fosse um ambiente de terapia intensiva, com equipamento de monitorização, equipamento de ventilação mecânica, drogas, né, vasoativas, então todo o medicamento de reanimação cardiopulmonar. Então, assim, simula um ambiente de terapia intensiva. Então, assim, eu tenho condições de executar qualquer tipo de intervenção. Então, aqui internamente do SAMU, né, nós somos considerados intervencionistas, porque nós fazemos qualquer intervenção no local do acidente ou no local do domicílio ou até mesmo em unidades hospitalares. Não é raro, aqui em Goiânia, por exemplo, nós sermos acionados para fazer um resgate de uma vítima ou de um paciente que está na unidade de menor complexidade e, por algum motivo, a equipe não conseguiu conduzir da melhor forma possível e precisou de um auxílio. Então, eles ligam no SAMU, pedem um socorro, pedem um resgate. Então, a nossa equipe vai àquela unidade de saúde e faz a intervenção necessária. Eu mesmo, particularmente, já entrei dentro do centro cirúrgico para auxiliar, né, o paciente que teve uma piora drástica do quadro clínico e que nós precisamos fazer uma intervenção dentro do centro cirúrgico. Então, a gente está totalmente sem paramentação, porque não havia tempo hábil para isso, e fazer a intervenção, estabilizar o doente, e só depois dessa estabilização, fazer o transporte para um local de tratamento definitivo desse doente. Então, esses resgates acontecem com certa frequência, né? É uma particularidade, né, dar suporte, porque nós podemos fazer as intervenções. Quer seja uma abordagem via aérea, quer seja uma drenagem torácica, quer seja uma pericardiocentese, ou qualquer tipo de reanimação cardiopulmonar que faça necessário, né, estabilizando o doente. Então, a unidade de suporte avançado tem essa característica, né? Então, é um veículo de emergência, tripulado por médico, enfermeiro e condutor socorrista. Na sequência, nós temos também as ambulâncias tipo E. Que a ambulância tipo E, nada mais é que são aeronaves. Nós temos dois tipos de aeronaves. A aeronave de asas rotativas, que são os helicópteros, e a aeronave de asas fixas, que são aviões. Aí nós temos, de acordo com a particularidade de cada um, os helicópteros, eles fazem mais resgates, né, porque eles têm a possibilidade de pouso em qualquer área.
Então, é mais fácil eu fazer resgates, né, de locais que têm uma distância menor. Agora, quando eu tenho que fazer um transporte de uma distância maior, aí se faz necessário utilizar uma aeronave de asa fixa, no caso, um avião. Dentro dessas aeronaves de asa fixa, nós temos duas particularidades. Eu tenho aviões com cabine não pressurizada e aviões com cabine pressurizada. O que seria isso? Seria em função da altitude. Se eu faço uma remoção do doente de um avião com aeronave de asa fixa com cabine não pressurizada, o piloto não pode subir muito alto. Ele vai ficar aí no máximo 10 mil pés de altitude. Para quê? Para que o paciente não sofra com a pressão atmosférica. Porque quanto mais alto ficar, menor é o nível de oxigênio e vai diminuir a pressão. Então, esses efeitos da atmosfera vão incidir diretamente na fisiologia do paciente. Então, eu posso ter uma piora do quadro clínico do doente. Então, quando é um transporte mais longo, se faz necessário, então, uma aeronave de asa fixa com cabine pressurizada. Aí sim, a cabine pressurizada vai simular um ambiente de uma pressão atmosférica de 1 APM, onde o paciente vai ficar numa situação como se estivesse na superfície, né, terrestre. Então, é mais fácil, ele não vai sofrer tanto os efeitos da atmosfera nesse paciente. Tá? Então, são também tipos de transporte. Qual que é a ressalva que eu faço? Essa é a função da Covid-19, houveram muitos transportes, uma incidência grande de transporte, pacientes cruzando o estado, de fora a fora. Então, assim, a sobrecarga de trabalho em cima das equipes, né? Tivemos acidentes automobilísticos e a opção, nesse caso, seriam aeronaves. Então, nós perdemos a oportunidade, né, de fazer esses transportes com aeronaves. Então, toda vez que eu tenho um transporte que ele está mais de 100 quilômetros, a opção é aeronave. Então, muitos desses transportes foram feitos de forma terrestre, sobrecarregando, pondo em risco o paciente, pondo em risco a equipe. A opção, primeiramente, seria transporte por aeronaves, né? Aviões, né? Ou helicópteros, para fazer esse tipo de transporte. Infelizmente, por problemas aí que a gente desconhece, não foi feito, né? Apesar que a gente tem uma boa notícia, né? Acho que esse mês ainda a gente começa a ativar o avião novamente, então acredito que até a próxima semana a aeronave do Corpo de Bombeiros, um avião Cênica, deve estar ativo, né? Então vai começar a fazer novamente os transportes. O helicóptero do bombeiro deve demorar mais um mês para ficar pronto, mas acho que nesse mês ainda a gente ativa a aeronave, né, o avião. Então, assim, vai conseguir atender essa demanda de transporte dos municípios, principalmente dos municípios mais longe da capital, né, em relação principalmente a esse transporte Covid. Porque com a abertura dos hospitais de campanha, em áreas diversas da capital, faz necessário, né, o Estado, pela regulação de vagas do Estado, às vezes o paciente está aqui em Aparecida e ele é regulado para Itubiara, por exemplo. Então, esse tipo de transporte pode muito bem ser feito por aeronave. Então, é uma particularidade que vai ter condições de ser efetuada e esse mês ainda, a gente espera, sendo bem otimista, a gente acredita que consiga ativar a aeronave até a semana que vem. Bem, então, uma particularidade ainda sobre as aeronaves, todo serviço de aeronave, ambulância tipo E, ele é considerado suporte avançado. Então, sendo considerado suporte avançado, ele também só pode ser tripulado por médico e enfermeiro, né? Então, nós temos lá a tripulação de pilotos, copilotos e médico e enfermeiro. Nesse caso, o técnico de enfermagem, ele não pode tripular uma aeronave, né, sozinho. Ele pode até tripular tendo o enfermeiro junto. Mas a grande maioria dos casos, por aeronaves geralmente elas serem menores, ter um espaço um pouco mais reduzido, geralmente não dá para levar um técnico de enfermagem. Então, geralmente, a grande maioria dos serviços aeromédicos são tripulados por médico e enfermeiro apenas, justamente por uma questão de restrição de espaço e restrição de peso. Então, a grande maioria trabalha dessa forma. Tá? Só fazendo essa pontuação, que aeronaves também são suporte avançado. Na sequência, nós temos a ambulância tipo F, são as embarcações, né? Então, gente, regiões tipo Manaus, que é muito comum as ambulâncias, né? Então, lá tem essa particularidade de unidades, né, fluviais, de viaturas, né, que a gente chama de viaturas ambulância tipo F,
que são os barcos, né, lanchas, né? A Marinha do Brasil tem muita ambulância também, tem um navio, né, um hospital naval. Então, assim, tem essas características de fazer esse serviço utilizando embarcações. Tanto do suporte básico como suporte avançado. Então, nós vamos ter lanchas de suporte básico e lanchas de suporte avançado. Então, para atender conforme a gravidade dos nossos pacientes. Pode passar. Então, são algumas particularidades do interior da viatura. Essa imagem é de uma viatura tipo A, unidade sanitária, né, ambulancinha branca. Mas o que é importante? Todo paciente que estiver embarcado nessa viatura tem que estar contido com cinto de segurança. Então, assim, tanto o paciente tem que estar com cinto de segurança, tanto os acompanhantes têm que estar com cinto de segurança, e os objetos internos da viatura, todos têm que estar fixos e presos. Eu não posso ter nenhum objeto solto no interior da viatura, tá? Isso também se estende à tripulação, o acompanhante e seus acompanhantes, quando for o caso, tá? O grande problema que a gente tem, principalmente nessa viatura, espaço. Então, vocês veem que não tem espaço para ir muita gente, não tem espaço para ir bagagem, nem nada disso. Pode passar. Essa outra imagem é uma viatura de suporte avançado, onde eu tenho também o cinto de segurança para o paciente, o cinto de segurança para a equipe e para acompanhante. E também faço a observação que todos os equipamentos, né, como desfibriladores, monitores, respiradores mecânicos, cilindros de oxigênio, todos têm que estar devidamente fixos e presos para que não tenha nenhum tipo de objeto solto no interior da viatura. O grande problema de viatura, por ser essa questão de estar em movimento, é o risco de acidente. Então, constantemente, transitando dentro da malha viária, nós corremos risco de acidente. Né? Não, às vezes nem seja por culpa do condutor, nem pela condução em si. Porque quando você está no trânsito, você está sujeito, né? Vem alguém aí que esteja aí de alguma forma aí não atento e atravessa na frente da viatura e o condutor ser preciso fazer uma frenagem brusca ali. Então, já aconteceu de colegas, foi trocar um soro na hora que o condutor fez uma frenagem. Então, ele caiu, né? Foi projetado à frente, caiu e teve uma fratura de clavícula. Então, é um dos cuidados que a gente tem que ter de não fazer nenhum tipo de procedimento em movimento. Então, a gente tem uma fraseologia, quando a gente precisa fazer algum tipo de procedimento, a gente faz essa comunicação com o condutor, ele vai parar a viatura, vai sinalizar a viatura e a gente faz o procedimento que for necessário. Se precisar fazer uma reanimação, a gente vai fazer essa reanimação, uma drenagem torácica, uma abordagem via aérea, ou fazer uma medicação que seja, a gente pede para parar, para que seja feito o procedimento com segurança para a equipe e também para o paciente, né? Porque não adianta eu tentar aspirar uma medicação, administrar uma medicação com aquele chacoalho, a viatura movimentando, e eu não conseguir fazer, ou eu não conseguir que a agulha injete, eu contamine a ponta da agulha. Então, para não ter esse tipo de risco, visando sempre a segurança do paciente, a gente pede para parar, ele para, sinaliza, né? Sempre que ele para, ele sinaliza, para que a gente faça com segurança, sempre pensando na segurança da equipe e do paciente. Então, a gente já comentei sobre essas reuniões, né, nosso briefing. Esse briefing a gente faz diariamente, toda vez que você inicia o serviço, você reúne a equipe, conversa, faz um planejamento, se tem alguma missão específica por dia ou não, a gente faz essa reunião. E o debrief, sempre após cada ocorrência, a gente se reúne e fala, né, os pontos positivos e os pontos negativos que dá a ocorrência. Pontos que a gente pode melhorar, pontos que por algum motivo não foi feito da melhor forma, então é reunido também com a equipe que fez a ocorrência e fazemos essa reunião após cada ocorrência, tá? Isso também a gente facilita muito a gente poder sanar as dúvidas, corrigir erros, para evitar que na próxima ocorrência, para não aconteça mais algum tipo de falha, algum tipo de erro, para que todo o atendimento, toda a conduta seja feita da melhor forma possível. Então, sempre essa comunicação, como a gente falou, a gente usa uma fraseologia específica, né? Usamos códigos, né? Códigos fonéticos. Esses códigos fonéticos geralmente é um código internacional que nós utilizamos, né? É um código usado muito na comunicação via rádio. Então, como a gente usa muito rádio, então existe uma fraseologia específica, nós falamos, né? Para facilitar o entendimento, para que não haja
distorção, né? Não haja confusão quando eu fizer uma solicitação para o médico regulador via rádio, ele não entenda errado. Então, a gente usa um código específico para facilitar esse entendimento. Então, essa é uma fraseologia específica de comunicação, principalmente via rádio. Então, é usado muito por pilotos, pessoal militares usa muito isso. Então, a gente usa o código Q. Então, QRF, QRV, então, assim, QTH, né? Então, assim, qual que é o QTH? QTH é o endereço, onde eu quero ir. Então, quando eu falo para o meu rádio, assim, ó, me passa o QTH, me passa onde é o local, né? Então, tudo a gente faz via esse código. Então, facilita, né? A comunicação é mais rápida e evita entender errado, né? Então, a gente usa muito essa fraseologia. Pode passar. Então, assim, são coisas que distraem o motorista, né? Então, a gente evita, né, de estar manipulando celular, de estar fazendo algum outro tipo de situação que vai causar uma distração para o motorista, né? Ficar mexendo no celular, ficar conversando, comendo, alguma coisa assim. Então, durante as nossas missões, é terminantemente proibido esse tipo de situação que distrai o motorista, que distrai a equipe. Então, a gente tem que estar focado. Então, por isso que a gente faz essa reunião previamente, é para estar focado. A equipe tem que estar focada na ocorrência e no cumprimento da missão. Pode passar? Então, só uma observação aqui em relação ao Código de Trânsito Brasileiro. Só volta mais uma. Isso, essa aí. Não, pode passar. É essa. Essa aí, perfeito. Artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Os veículos destinados ao socorro, incêndio, salvamento, né, e, no caso, as ambulâncias, elas gozam de livre, né, a permissão, né, a gente chama de permissão relativa, né, só que essa permissão é para parar, estacionar, às vezes furar o sinal vermelho, às vezes entrar na contramão, mas isso, a observação é bem clara, quando em serviço e devidamente identificado por dispositivos regulamentares, ou seja, sirenes e iluminação. Então, quando um veículo do SAMU ou de uma ambulância vem, ele tem que estar estando em serviço para ele poder infringir o código, né, do código normal, há particularidade na legislação, mas ele precisa estar devidamente sinalizado. Então, para ele furar um sinal vermelho, ele tem que estar com sirene e giroflex ligados e ele tem que estar em missão. Eu não posso estar voltando para a minha base de sirene de giroflex de sirene ligado. Então, quando eu volto para a base, eu volto seguindo toda a legislação de trânsito, tá? Então, para isso, a gente tem código de deslocamento. Então, nós temos 3 códigos de deslocamento. Esse código de deslocamento é dado pelo médico regulador. Então, quando é passada a missão, o médico regulador fala para a gente qual é o código que vocês vão deslocar. Nós temos o código 1 ao código 3. Então, geralmente, quando a gente está indo para a ocorrência, nós vamos em código 3, que é o código onde eu vou utilizar sirene, giroflex, e essa permissão relativa de cruzar sinal vermelho, de às vezes entrar na contramão, subir na calçada. Então, eu preciso de uma permissão do regulador para isso. Então, você poder usar essa ferramenta. Geralmente, quando eu volto para a minha base, eu volto em código 2. O código 2 eu vou usar somente giroflex, mas eu vou respeitar toda a legislação de trânsito. E código 1 é como se fosse veículo de passeio normal, sem giroflex, sem sirene, respeitando toda a sinalização de trânsito. Geralmente, quando a gente vai levar o veículo, por exemplo, para manutenção, você vai de código 1, né? Porque eu não vou usar giroflex, eu não vou usar sirene, nada disso. Meu código 2 eu uso giroflex apenas, tá? Então, a sirene, ela é usada em momentos específicos. Quando eu estou indo para o local da ocorrência, código 3, quando eu estou voltando com o meu paciente. Só que quando eu estou voltando com o meu paciente, nem sempre eu vou utilizar a sirene, ou eu vou usar um tipo de sirene específica para não causar nenhum tipo de estresse no paciente. Porque aquela sirene ininterrupta, ela causa muito estresse no paciente. E também prejudica a comunicação da equipe. Às vezes eu não consigo me comunicar, porque às vezes os membros da equipe não conseguem ouvir bem em função do barulho, em função do ruído. Então a gente também sabe mesclar isso, qual tipo de sirene vai ser utilizada, para não comprometer e não prejudicar o atendimento. Tá? Pode passar? Então, como eu falei, né, o giroflex, nós temos alguns códigos para usar o giroflex,
Então, eu tenho um tipo de luz quando eu estou indo para o local do acidente, ou quando eu estou indo buscar o paciente. Eu tenho um tipo de luz de giroflex quando a viatura está parada no local do acidente ou na porta do hospital. Isso tem um tipo de iluminação específica. Eu tenho um tipo de iluminação quando a gente está indo do local do acidente ou do hospital para o local onde o paciente vai fazer o tratamento definitivo, né? Quando o meu paciente está embarcado na viatura, eu tenho um tipo de iluminação específica. E, para finalizar, eu tenho um tipo de iluminação quando eu estou sem o paciente retornando para a minha base. Então, eu tenho esses 4 tipos de iluminação. Então, cada uma significa, né, um ponto específico. Na imagem mostra bem isso que eu acabei de dizer. Então, tem um tipo de iluminação, que é S4, indo para a ocorrência. A iluminação S3 no local da ocorrência ou na porta do hospital, é uma iluminação específica. A S2, quando o meu paciente está embarcado, quando eu estou deslocando para o local de tratamento definitivo. E depois que eu deixei o paciente na unidade hospitalar, a S1 é a iluminação específica de retorno para a base de apoio nossa. Então, assim, tudo isso é regulamentado em protocolo, né, e facilita também quando acontece algum tipo de acidente, né, o que implica se você utilizou de forma correta a legislação, utilizando iluminação específica, sirene específica para cada situação. Então, tudo isso facilita, né? Então, tá tudo isso no nosso protocolo, está no Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Essa é uma aula que a gente usa no curso de formação de instrutores do SAMU, foi gentilmente cedido por um dos instrutores do curso, que é o Macário, que é um dos melhores condutores de veículo de emergência do Brasil hoje. Ele gentilmente cedeu essa aula para a gente fazer essa apresentação hoje, tá? Eu quero agradecer e estamos aí aberta a perguntas. Obrigada, Tony. Agradeça ao seu colega aí pela disponibilidade do material, que é excelente. Excelente, excelente. Tony, outra área da saúde, outra frente de trabalho na saúde que ficou muito evidente é a questão do transporte, né? Você falou o quanto teve que ser mexida a questão do transporte para atender mais rápido e as dificuldades em razão da falta mesmo de equipamentos, da falta de aparelhos, né? E que é um assunto, para quem não sabe, eu também coordeno o setor de transporte rodoviário de carga e passageiros. Essa questão do modal prevalente ficou evidente o problema, né, Tony? Na verdade, o Brasil está passado da hora de investir no transporte aéreo, aquaviário, ferroviário, porque esses outros modais, quando nós fazemos análise de cenários, o que aconteceu em outros países da pandemia, a rapidez veio justamente nesses outros modais. Aqui a gravidade da situação aprofundou, porque nós vivemos num país transcontinental. Aí você pensa, as nossas distâncias, só o estado de Goiás, ele é maior que muitos países aí do mundo. Só o estado de Goiás. O paciente de Covid, ele tem uma piora muito rápida, né? O paciente de Covid, ele piora muito rapidamente. Então, o transporte longo, então, se você pega o paciente de uma forma, quando ele chega na unidade, ele já está muito pior do que você pegou. Eu falei, eu vou contar uma história que eu contei para o Tony, eu vou contar aqui também, porque a primeira vez que eu andei com o pessoal das ambulâncias, né, porque auditor é assim, princípio da primazia da realidade. Para buscar a norma mais favorável, a condição de trabalho mais benéfica, eu tenho que participar. Lá fui eu para dentro da ambulância. E o que eu mais fiquei com medo, Tony, eu confesso para você, menos da agulha, menos das coisas que estavam se soltando ou balançando, eu ficava apavorada com medo daquilo se soltar, né, com essas questões. O que eu mais fiquei preocupada foi com o trânsito mesmo, né? Porque você não pode parar e tem que correr para que o paciente não morra. Isso é um estresse muito grande. Eu vou agradecer imensamente a disponibilidade do Tony. O Tony voltará a falar, porque nós teremos capacitações específicas que vão tratar das condições de trabalho dos trabalhadores das unidades móveis, porque tem outras questões, né, Tony? A questão da desinfecção, higienização, a questão das roupas de vocês, aonde lavar, né? Então, assim, CME, lavanderias, higienização de ambulâncias, de materiais, a Adriana até tocou nesse ponto, mas nós vamos aprofundar nesse assunto. Tony, muito obrigada, tá? E eu vou passar a palavra para a Adriana agora.
As considerações finais. Parabéns a todos, né? A equipe de enfermagem, né, principalmente, e os trabalhadores do transporte. Aprendi muito, viu, Tony? Eu conhecia de perto, assim, saber, a pandemia, né, realmente trouxe algumas evidências do serviço móvel, mas não tinha esse conhecimento. Parabéns pela palestra, muitas informações mesmo. E do que foi falado hoje, assim, gostaria só de pontuar uma questão, né, que o Carlos Cacheta falou da questão da enfermagem trabalhar por amor, né? Eu sempre falo, quando eu ouço essa fala, que eu ouço muito, sempre falo assim, não, trabalhar com amor é diferente de trabalhar por amor, né? Porque a gente sabe que a enfermagem trabalha, e não só a enfermagem, né? Eu falo que eu me considero uma enfermeira, quase uma enfermeira já. E, então, realmente é preciso de ter essa valorização, né? Para a segurança de todos, como um todo, tanto do profissional quanto do paciente, né? Acredito que o profissional, né, o enfermeiro, não só o enfermeiro, todas as categorias, né, dentro do serviço de saúde, é preciso realmente essa valorização da profissão, né? Porque você não ter essa valorização ali pode levar, não ter essa segurança psicológica, financeira, você não ter condições de trabalho, insumos, né? Não ter esse equilíbrio emocional, afeta diretamente na segurança, na qualidade do cuidado, na segurança tanto do paciente quanto a do trabalhador, né? Então, realmente é muito importante essa valorização de todas as categorias, né? Principalmente a de vocês. Parabéns a todos, muito obrigada, né, pela participação de todos. Zilá? Nossos queridos palestrantes, porque foi uma mesa de alto aprendizado, altos conhecimentos. Eu aprendi muito também, e altas reflexões, porque vocês nos trouxeram indagações muito importantes que a gente precisa discutir. Então, desde o ponto de vista, se a gente pretende ter uma segurança para o paciente, nós temos que, primeiramente, cuidar do trabalhador. Isso reflete desde melhoria de condições de trabalho, melhorias salariais, melhorias da jornada de trabalho. Isso, assim, tanto da categoria de enfermagem, que nós temos uma categoria que nós colocamos, né? O próprio Carlos trouxe, nós tivemos muitas conquistas, mas nós temos muitas coisas ainda para melhorar, para intensificar, realmente para colocar isso em prática, certo? Para a gente realmente ter... Nós somos, eu costumo dizer, uma categoria, nós somos uma maioria com poder de minoria na área da saúde, né? Então, nós temos uma força e a gente precisa, cada dia mais, nos fortalecermos para que a gente possa realmente ter todas essas condições dignas de trabalho, de segurança para o trabalhador. Em primeiro momento, como a Adriana colocou, nós temos que trabalhar com amor e não de amor, né? Ou seja, a gente precisa ter condições para isso também. E dizer também que parabéns a todos que são da parte de transporte, porque realmente nós precisamos de vocês para movimentar o Brasil, e isso nós parabenizamos vocês também. E assim, dizer a todos os meus colegas de profissão que aqui estão, que vocês são guerreiros, são vitoriosos, que estão cada dia fazendo o melhor que vocês podem, da melhor maneira que vocês podem, e vocês fazem a diferença. Então, vocês merecemos ter tudo isso que a gente vem discutindo para melhorar cada dia mais e fortalecer nossa profissão. E a gente agradece muito a doutora Jaqueline por essa oportunidade, mais uma vez, de ser nossa parceira, de estar aqui conosco. E de dizer o seguinte, a gente precisa realmente acreditar também que nós estamos numa situação de pandemia,
mas eu acredito que nós estamos vencendo. Vamos continuar fazendo a nossa parte, vamos continuar nos cuidando, para que a gente possa ter saúde, né? Saúde é a palavra, vou dizer assim, mais importante praticamente que a gente tem nesse momento, porque sem ela a gente não consegue fazer nada. Então, para vocês terem saúde, para a gente ter saúde, para a gente continuar fazendo o que a gente tem propósito aqui no planeta Terra, né? Que nós temos esse propósito de vida aqui como tanto profissionais quanto também seres humanos. Então, obrigada, querida Adriana, sempre por sua parceria. Você realmente é uma farmaeira mesmo. Vou dar um diploma para você de enfermeira. E daqui a pouco vai ser a Jaqueline também, vai ter um diploma de enfermeira, por estar conosco aqui sempre. Então, muito obrigada também a participação do Corém, né, a doutora Edna, de estar aqui fazendo o melhor para a nossa categoria, nos dando esse apoio que a categoria nossa merece e precisa. E nós, como categoria, vamos nos fortalecer e vamos nos fazer o melhor para a gente poder conseguir tudo aquilo que a gente almeja. Feliz Dia das Mães para todos também, né? E que, assim, Dia do Enfermeiro, que já é na próxima semana, a gente ainda vai comemorar mais também. Muito obrigada pela presença de todos vocês, porque sem vocês não é possível ter esse nosso momento, esse nosso encontro aqui. E é muito bom mesmo estar com todos. Muito obrigada. Bom, acho que nós passamos a mensagem, né, que nós havíamos discutido, né, Adriana, né, Zilar, com os nossos expositores. Nós temos batido na tecla que nós precisamos fazer essa travessia de maneira progressista. Não admitimos retrocessos. E tudo que estamos passando tem que servir para nós de lições. A gente precisa aprender com isso, porque Deus me livre e guarde passar por uma outra situação como essa, passando pelas mesmas situações, né? Bom, eu agradeço a presença de todos, muito obrigada aos expositores que se dedicaram na produção dos materiais, com o tempo aqui conosco, depois de um dia de trabalho. Agradeço a presença, né, de todos os participantes também. Conto com vocês novamente, viu, expositores? Porque hoje vocês só começaram, na verdade, a temática de vocês é grande, né? Então, conto com vocês nas próximas. E a Zilar falou, bem, eu sou filha, né? Eu sou filha e sou mãe. Então, um beijo para minha mãe, que eu amo demais. Minha mãe que sofre todo dia porque tem uma filha médica intensivista, trabalha, né, desde o início dessa pandemia no SUS, na linha de frente, que só foi vacinada em janeiro desse ano. Então, eu sei o que é o sofrimento, né, que as mulheres, que as mães têm tido nesse período todo. As mães trabalhadoras, as nossas homenagens a todas vocês, muito obrigada. E nós vamos terminar a nossa apresentação com mais uma homenagem aos trabalhadores da saúde. E eu espero, sabe, Carlos, que não sejam só palmas, tá? Não só palmas, mas respeito concretizado, com melhor salário, melhores condições de trabalho, com autonomia profissional e por aí vai. Boa noite a todos. João Paulo, pode colocar o vídeo. Boa noite, gente. Boa noite. Um milagre de Deus, né? E que tudo isso, essa recuperação todinha, através dos colegas de trabalho daqui da maternidade, com muito carinho, que eles trataram de mim, né? E eu só tenho a agradecer a Deus e a eles também. Muito feliz. O William é um guerreiro, até nasceu. Agora tem 2 datas de aniversário, né, William? Isso. Nós estamos todo mundo aqui, feliz demais, muito grata a Deus, a toda a equipe, né? E a gente nunca vai conseguir agradecer, nem a Deus e nem a equipe, tudo que eles fizeram por nós, pela nossa família. Essa conquista não é só nossa, é de todos nós. Eu estou esperando o convite para o churrasco. Nós estamos juntos. Beleza, tchau, gente, obrigada. Tchau. Agradeço a Deus por se lembrar de mim.
Obrigada, maternidade Dona Iris, pelas imagens alegres, felizes. O William, né, sobreviveu à Covid e trabalhador da saúde. Então, a gente queria terminar a nossa apresentação de hoje com essa alegria contagiante. Fiquem com Deus.